Você sabe o que é um sistema intrauterino com levonorgestrel? Mais conhecido em nosso meio como Mirena, seu uso é difundido entre mulheres com o objetivo de contracepção. Mas as indicações não param por aí. Você sabia que ele pode ser usado para tratamento de hiperplasia endometrial? Hoje conversaremos sobre este assunto. Mas o que é hiperplasia endometrial? O endométrio é a camada interna de revestimento do útero, e a hiperplasia seria uma produção excessiva de células desse tecido. A hiperplasia endometrial é um precursor importante de câncer endometrial, que é a sexta causa mais comum de câncer em mulheres no mundo. A principal causa de hiperplasia endometrial é a exposição contínua do endométrio a estrogênios, o que leva à proliferação celular, resultando neste quadro. Dentre os fatores de risco, a obesidade é o mais importante. O aumento de tecido adiposo leva a maior conversão periférica de androgênios em estrogênios. O aumento dos níveis de estrogênios vai levar a ação deles no endométrio, causando a hiperplasia endometrial. Para diagnóstico da hiperplasia endometrial, no ultrassom o espessamento pode sugerir suspeita, mas o diagnóstico é histopatológico. Precisa fazer a retirada de uma amostra do tecido, a biópsia, que pode ser realizada tanto por pipeta, em ambulatório ou clínica, ou curetagem, um procedimento que ocorre em centro cirúrgico. Para avaliação da amostra, pela classificação do OMS, podemos ter dois tipos: hiperplasia sem atipia e hiperplasia atípica, ou neoplasia intraepitelial endometrial. A hiperplasia endometrial pode progredir para câncer de endométrio em mais de 1/4 das mulheres e está associada a câncer endometrial coexistente em mais da metade dos casos. Mas qual o papel do Mirena na hiperplasia endometrial? O tratamento padrão até hoje é a administração de altas doses de progestágeno, principalmente o acetato de medroxiprogesterona, tanto por via oral ou por injeções intramusculares trimestrais. Além disso, tem a recomendação de perda de peso e outras modificações de estilo de vida. Efeitos colaterais são retenção hídrica, escapes menstruais, diminuição de libido e cefaleia. O sistema intrauterino de levonorgestrel é um pequeno dispositivo em forma de T que vai ser inserido dentro do útero. Ele libera levonorgestrel em uma taxa de 20 microgramas dia, com duração de 5 anos ou mais. Ele pode ser usado como uma alternativa de tratamento em mulheres com hiperplasia endometrial sem atipia. Por efeitos colaterais dele são expulsão, doença inflamatória pélvica, apesar de incomum, sangramentos irregulares ou escapes nos primeiros 3 meses, o que diminui para 4% do quarto mês em diante. Para a elaboração da questão de pesquisa, foi utilizada a estratégia PICO. A população seriam mulheres com hiperplasia endometrial com ou sem atipia, intervenção e o sistema intrauterino de levonorgestrel, comparado com o tratamento com progestágenos não intrauterinos, placebo, cirurgia ou nenhum tratamento. O desfecho a ser avaliado seria a regressão da hiperplasia endometrial. Então, a questão de pesquisa formulada foi: qual o efeito do sistema intrauterino de levonorgestrel para a regressão da hiperplasia endometrial em mulheres com hiperplasia endometrial? Para buscas relacionadas a essa questão de pesquisa, foram pesquisados estudos na plataforma Cochrane, onde foram avaliados estudos com maior nível de evidência, como ilustrado na pirâmide, as revisões sistemáticas. Foram pesquisadas as seguintes palavras-chave: endometrial hyperplasia e o levonorgestrel. Foram encontradas 3 revisões sistemáticas e 28 ensaios clínicos. E o estudo selecionado foi Sistema intrauterino de liberação de levonorgestrel para hiperplasia endometrial. Nessa revisão sistemática foram incluídos ensaios clínicos randomizados, publicados e não publicados, foram excluídos estudos não randomizados e os participantes. Os critérios de inclusão foram mulheres com diagnóstico histopatológico de hiperplasia endometrial com ou sem atipia, confirmado por biópsia de pipela ou curetagem, e foram excluídas mulheres com contraindicação de sistema intrauterino de liberação de levonorgestrel, como, por exemplo, doença inflamatória pélvica em curso, mulheres com câncer endometrial, mulheres com histórico de malignidades hormonodependentes, por exemplo, câncer de mama responsivo a hormônios, e mulheres em uso de tamoxifeno. Para a elaboração desta revisão sistemática, foram encontrados 1.370 registros a partir da busca, adicionados 37 de outras pesquisas.
Após removidas as duplicatas, 914 títulos e resumos foram avaliados, levando à análise de 29 artigos para avaliação de elegibilidade. Dos 29, 11 ensaios clínicos foram inclusos na meta-análise. Com relação ao risco de viés, a ferramenta Cochrane Risk of Bias foi utilizado. 2 atores avaliaram independentemente e um terceiro ajudou com as divergências. Em relação à alocação e randomização, ilustrando o viés de seleção, todos os estudos inclusos foram randomizados. 8 foram descritos a randomização, gerado por computador, utilizando tabela de números aleatórios e por isso foi classificado como baixo risco de viés. 5 não descreveram adequadamente, sendo assim classificado como um risco incerto de viés. Um dos estudos descreveu que teve a randomização desigual. Já que não fica claro o porquê de a randomização ter resultado em alocação desigual dos grupos, foi classificado como alto risco de viés. Já a despeito de erros de aferição com relação ao cegamento, foram considerados que o estado cego das participantes não influenciaria os resultados para o desfecho primário de regressão de hiperplasia endometrial. Por isso, todos os ensaios pontuaram baixo risco de viés nesse domínio. O cegamento, no entanto, provavelmente influenciaria as medidas subjetivas, como resultado de efeitos adversos. Além disso, nenhum dos estudos incluídos teve um braço placebo. Por isso, todos os ensaios pontuaram um alto risco de viés nesse domínio. Com relação ao cegamento de avaliadores, para o resultado primário da regressão de hiperplasia endometrial, foram classificados 5 ensaios como de baixo risco de viés nesse domínio, porque os autores declararam especificamente o cegamento dos patologistas que liam as lâminas. Os ensaios restantes foram declarados como alto risco de viés, pois não foi especificado se os patologistas que liam as lâminas estavam cegos para a alocação do tratamento ou não. Para avaliar a qualidade da evidência científica, foi feita a análise de cada desfecho pela metodologia GRADE, variando de muito baixo a moderado. O gráfico de Forest Plot, representação gráfica de resultados de uma meta-análise, demonstra a comparação do uso de sistema intrauterino de levonorgestrel e uso de progestágenos não intrauterinos em relação ao desfecho regressão da hiperplasia endometrial. Há a presença de 2 subgrupos, um de segmento por curto período, menor ou igual a 6 meses, e um de segmento mais longo, acima de 1 ano. Para a medida de efeito, foi feito o uso do odds ratio, quando igual a 1, ou seja, eixo central do gráfico, representa a ausência de diferença entre os 2 grupos em análise, ou seja, o grupo em uso de sistema intrauterino com levonorgestrel e o grupo progestágeno não intrauterino. Em ambos os resultados subtotais, no entanto, o odds ratio se encontra acima de 1 e o intervalo de confiança não passa por 1. Assim, podemos confiar no resultado de melhor desfecho com o uso do sistema intrauterino com levonorgestrel. De mesma forma, o diamante, que representa a unificação dos resultados dos estudos envolvidos em cada subgrupo, por se localizar em ambos os subgrupos à direita do gráfico, demonstra diferença significativa em favor do sistema intrauterino com levonorgestrel, em detrimento do uso de progestágenos não intrauterinos. O tamanho do diamante representa o tamanho total da amostra, enquanto que suas pontas representam o intervalo de confiança composto. A mencionada diferença significativa entre os grupos é corroborada pela avaliação da heterogeneidade. Foi feito teste estatístico total com valor de P menor do que 0,05, o que mostra que há diferença significativa entre os grupos de intervenção. A análise da heterogeneidade entre os subgrupos, no entanto, demonstra que quadrado de baixo valor, com P maior que 0,05 e coeficiente de heterogeneidade de 0%, o que demonstra que não há heterogeneidade entre os subgrupos que foram avaliados em períodos de tempo distintos. Dessa forma, podemos concluir que o uso de sistema intrauterino de levonorgestrel é superior ao uso de progestágenos orais na regressão da hiperplasia endometrial, tanto na avaliação em curto período de tempo quanto em longo período de tempo. Obrigada. Vídeo referente à atividade de FC4.